Vamos dar continuidade. Nós estamos estudando então as mulheres, da Bíblia no Evangelho de Lucas, o Evangelho das mulheres, A maioria das mulheres que estão mencionadas na Palavra de Deus, elas estão então contidas nos relatos de Lucas. E nós estávamos semana passada falando a respeito de Joana, Uma mulher meia desconhecida, Que a gente não sabia muito a história dela. E hoje nós vamos então terminar o estudo a respeito de Joana. Então nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 23 e nós vamos então fechar esse relato então sobre Joana. Ok? Suelen, faz um favor para mim, você pega a minha Bíblia dentro da bolsa lá, por favor. Lucas 23, capítulo 23, versículos de 50 a 56. Nós vamos ver mais algumas coisas, então, a respeito de Joana. Quem gostaria de ler para nós? Lucas 23, dos 50 aos 56. Então, um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bem, bom e justo, o qual não tinha concedido no conselho e nos atos dos outros o que esperava o reino de Deus. Chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E, tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho e pôs num sepulcro escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro, e com o corpo foi ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungidos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então aqui nós temos mais uma vez, então essa mulher, mais uma característica delas, nós vimos a semana passada que ela era uma mulher agradecida, era uma mulher generosa, mas também ela era uma mulher corajosa, porque vocês percebem aqui que elas então ouviram tudo que Jesus disse a respeito da sua morte, da sua ressurreição e como ele foi capturado, como ele foi então condenado, como ele foi crucificado. E Joana, porém, ela seguiu a Jesus até o fim. Nós sabemos que muitos dos discípulos se esconderam quando tudo isso aconteceu, mas Joana aqui fala que as mulheres continuavam seguindo a Jesus, independente da fúria dos judeus que estavam caçando os seguidores de Jesus. Elas continuaram, então, seguindo a Jesus, não se amedrontaram, Então, Joana e as mulheres que seguiam viram Jesus na cruz, elas viram a dor, o sofrimento, tudo o que aconteceu com Jesus naquele momento. A palavra de Deus fala que elas estavam lá, observando. E elas observaram também esse relato que nós lemos aqui. Então, este homem, José de Arimateia, e Nicodemos, que nós também conhecemos a história, prepararam então o corpo de Jesus, tiraram de lá e levaram então a esse sepulcro que nunca tinha sido usado, E lá elas viram, seguiram eles, e logo depois que elas viram onde que o corpo de Jesus foi depositado, elas foram fazer o quê? Fazer a preparação do corpo, que eram com as especiarias, que elas usavam para perfumar o corpo, para embalsamar, do jeito que era colocado naquele tempo,
Então elas fizeram isso corajosamente, elas não ficaram amedrontadas nem fugiram, elas estavam seguindo tudo o que acontecia então com Jesus. Mas Joana também ela era uma mulher obediente, então ele foi crucificado, ele teve um enterro honrado, né? Graças à iniciativa então deste homem chamado José de Arimateia. Joana então foi uma dessas mulheres que assistiram tudo isso e fizeram exatamente aquilo que nós entendemos aqui. E ela também era uma mulher ensinável. Mas é tão importante a gente ter um coração ensinável. Isso às vezes é difícil em nosso tempo, né? Nós temos essa característica de ter um coração ensinável. A única forma de uma mulher encontrar o caminho da sabedoria para viver, porque sabedoria é olhar a nossa vida do ponto de vista de Deus, é encontrar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, quer dizer, o que dá origem à sabedoria de Deus na nossa vida é o temor do Senhor. É guardar o respeito, a honra, a reverência a tudo que se chama Deus, inclusive da sua palavra. Mas a gente sabe que é a reverência, o respeito, né, a honra que nós prestamos a Deus, vivendo nossos dias para a sua glória, que traz então a sabedoria para o nosso coração. E essa mulher tinha um coração ensinável, né? Então nós vemos aqui ela abertamente, depois da crucificação, depois da ressurreição, ela estava aonde? Ela se encontra a outra vez aonde? Nós vamos ver em Lucas 24, de 6 a 7. Então a gente está vendo a peregrinação dessa mulher para honrar aquele que lhe trouxe então salvação, vida, cura e libertação, porque nós não sabemos quantas vezes essa mulher foi tocada por Jesus. O que nós sabemos é que ela foi tocada profundamente, a ponto de não deixá-lo, até aquele momento que os anjos dizem o que aconteceu com o seu Senhor. Então ela foi tocada profundamente de várias formas, provavelmente de várias maneiras. E então ela continua seguindo o seu Senhor. Então vamos ver Lucas 24, de 6 a 7. Quem gostaria de ler? Pode ler. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: o que importa é que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Amém. Então, por que essa mulher tem essa característica de ter um coração ensinado? O que esse texto diz para nós? Porque ela lembrava das palavras de Jesus. Ter um coração ensinável é guardar a palavra, é guardar o mandamento, é guardar o princípio. Então essa mulher tinha um coração ensinável que fala assim, ó, e então se lembraram das suas palavras, porque as palavras de Jesus foram guardadas aonde? No coração delas. Então Joana, ela absorveu tudo o que ela ouviu de Jesus desde o momento que ela passou a segui-lo. Ela guardou em sua memória as palavras do seu amado Mestre Senhor Jesus e que prediziam, lembra gente, a sua ressurreição. As mulheres foram aquelas que creram na ressurreição de Jesus. Por isso que a gente conhece essas mulheres como as mensageiras da ressurreição. Porque alguém precisava crer para levar essa mensagem. E elas foram aquelas que creram, porque eu acredito que elas seguiram Jesus até esse momento, porque elas creram na palavra que ele disse, que ele iria ressuscitar. Elas creram, elas não duvidaram. Por quê? Por que as pessoas ainda têm dúvida? Por que as pessoas ainda são incrédulas? Porque elas não guardam as palavras de Jesus no seu coração. Mas estas mulheres aqui, elas tinham certeza de que aquilo que Jesus disse que ia fazer, ele fez. E fé quer dizer isso, irmãs. Nós temos certeza que aquilo que Deus disse que vai fazer, ele vai fazer.
Então essas mulheres tinham certeza no seu coração que se Jesus disse que ia ressuscitar, nós vamos seguir, nós vamos entender isso, o que isso então significa. Então rapidamente elas têm então esse encontro com esse anjo que fala que Jesus havia ressuscitado, então, e avisa a elas que elas fossem então explicar, né, trazer essa mensagem para os homens. Nós vamos ver 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7 também, da importância da gente ter um coração ensinável, não ser uma mulher instável, uma mulher movida pelas emoções, né, irmãs? Como a gente fala, as mulheres estão vivendo muitas situações. Ontem eu fui fazer uma palestra lá em Biritiba e uma moça me procurou. Ela falou assim: será que você poderia me dar um conselho? Eu tenho vivido dias muito difíceis nessa pandemia e um sentimento que tem vindo ao meu coração é raiva. Eu tenho sentido muita raiva. Você vê que as mulheres estão vivendo situações. Eu fui vendo uma situação muito difícil, cuidando da minha mãe, ela está com Alzheimer. E assim, a única coisa que está saindo do meu coração é raiva. Aí eu pude estar ajudando ela, aconselhando ela. Mas você vê como as mulheres estão vivendo, né, assim, com as emoções muito fortes. E elas precisam encontrar, então, a palavra de Deus, o amor de Deus, né, se revelando para que elas possam vencer tudo isso. Então, Joana não era uma mulher displicente nem descuidada com aquilo que ela ouvia a respeito do seu Salvador, né? Nem como, então, as mulheres instáveis da igreja de Éfeso. Nós temos aqui em 2 Timóteo 3,7 a respeito disso. Quem gostaria de ler? 3,7. Isso. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Então, olha só, irmãs. Paulo estava falando para Timóteo que existem mulheres que estão fazendo o quê? Estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Olha, irmãs, há mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não têm um coração ensinável, porque não guardam as palavras dentro do coração. Então, olha Paulo falando, olha, existem mulheres que você precisa tratar delas. Por quê? Porque elas querem aprender sim, mas elas não encontram, então, o quê? Não encontram o conhecimento da verdade, porque isso tem a ver com o nosso coração, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Então, Joana e as demais rapidamente entenderam que o corpo de Jesus já havia sido removido e que ele havia ressuscitado. Então elas constataram pessoalmente a crucificação, o sepultamento de Jesus e também presenciaram o que, irmãs? Que era verdade. Jesus Cristo ressuscitou. Era uma realidade. Elas não duvidaram. Nenhuma vez está escrito aqui que essas mulheres duvidaram. Na verdade, na certeza, na confiança que aquilo que ele falou que ia fazer ia acontecer, que elas seguiram até o fim. Então, Joana era uma mulher de coração ensinável. Ela queria sim o conhecimento, mas ela tinha o quê? Conhecimento da verdade, porque elas foram atrás para saber realmente se isso iria acontecer. E por último, então, Joana era uma mulher crédula. O que é uma mulher crédula? Uma mulher que não é incrédula, né? Uma mulher crédula, uma mulher de fé. Então, Lucas 24:6, quem pode ler para nós? Do 6 ao 11 agora nós vamos aí terminar sobre Joana. Lucas 24, de 6 a 11. Pode ler. 24, né? 6 a 11. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos previu quando ainda estava na Galileia, dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras.
Voltaram do sepulcro e anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos os outros que estavam com eles. As mulheres que confirmarão estas coisas aos apóstolos eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Tais palavras lhes pareciam loucura, e não acreditaram nelas, Então, irmãs, olha só o que aconteceu. Então, finalizando a história dessas mulheres, quando então esses dois seres angelicais confirmaram que Jesus não estava mais ali, Joanas e essas outras mulheres entenderam aquelas palavras e acreditaram plenamente na palavra dos seres angelicais. Então elas foram o quê? Ao lugar onde estavam os 11, certo? Porque Judas já havia, acabado com a sua vida. Onde estavam os 11 e estavam então e anunciaram essa o quê? Realidade. Jesus ressuscitou. Mas a história que elas levaram, narrada por elas, não foi recebida bem. O que chamaram elas do quê? De loucas. Vocês estão o quê? Delirando. Né? Vocês estão doidas. Vocês, olha, mulheres, vocês não estão bem, vocês estão delirando, certo? Então, essa história narrada para eles foi como uma fantasia, um delírio dessas mulheres. Vocês estão falando tolice, certo? E aí Lucas declara: e eles não acreditaram nelas. Então assim termina a história de Joana. Mais nada é dito sobre a vida dela em nenhum do outro livro então da Bíblia, nem Paulo, nem Tiago, nem João, nem Judas, nem Pedro. Porém, fica bem claro aqui para nós a devoção então de Joana, pelo Senhor. Fica evidente o serviço que ela dedicou a ele depois de ter sido tocada profundamente por Jesus. Então, a essa altura, a única coisa que nós devemos perguntar é por que Joana resistiu ao escândalo da cruz. Enquanto muitas pessoas fugiram da ira dos judeus, por que essas mulheres não se afastaram e foram realmente concluir? Por quê? Irmãs, essa é a nossa verdadeira realidade, Nós temos ainda um mundo que não crê na ressurreição de Jesus. Nós temos em tempos, os cientistas, os filósofos, eles continuam duvidando da ressurreição de Jesus. Mas você sabe que a nossa vida, a nossa eternidade, o nosso descanso em Deus está nesta obra preciosa da ressurreição. Fala que quando Jesus ressuscitou, Jesus é ressurreição e vida. Se hoje nós temos certeza de onde nós vamos passar a nossa eternidade, se nós temos certeza de sermos seres eternos e que essa é a nossa verdadeira realidade, essas mulheres foram as primeiras que provaram isso, Que quando Jesus falava a respeito da sua ressurreição e que todo aquele que morresse nele viveria novamente, elas creram nisso e isso se tornou realidade para elas. E isso também deve ser, então, a nossa realidade. O que nós podemos, então, entender? Essas mulheres foram marcadas por um amor significativo que elas nunca encontraram, porque as mulheres naquele tempo não eram respeitadas, não eram valorizadas, não tinham dignidade. E Jesus marcou a vida delas para sempre, com amor, com valor e com dignidade. E o que elas fizeram em troca? Elas amavam Jesus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, mesmo que elas fossem, então, mortas por causa disso. Ela, porém, continuou amando ao Senhor. Joana, então, sem dúvida, foi uma mulher extraordinária, persistente na sua assistência a Jesus. Olha quanta coisa preciosa a gente pode encontrar numa pessoa que anda com Jesus. Essas mulheres que andaram com Jesus. Irmãs, eu estava estudando, porque a gente vai estudando, aí a gente vai conhecendo. Eu conhecia muito pouco, eu só sabia que tinha Joana, Susana e outras mulheres. Mas você não conhece a história até que você estude. E tanta coisa preciosa que a gente pode aprender, Tão importante para as nossas vidas. E nós vamos então, irmãs, continuar
vocês pegaram a lição de hoje. Nós vamos continuar então falando a respeito de outras mulheres, ok? Então, como nós falamos, hoje nós vamos falar então sobre o propósito do encontro de cada uma dessas mulheres na vida de Jesus, narrado então por Lucas, como nós vimos. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas é o que mais fala sobre as mulheres. Ele mostra então claramente como Jesus dava valor e alcançou então as mulheres e trouxe uma mensagem de vida para essas mulheres. Porque quando a gente lê a história dessas mulheres, elas foram marcadas definitivamente, profundamente, de várias formas e várias maneiras, né? Irmãs, uma das coisas em que a gente percebe na leitura, quantas mulheres eram possessas, né, irmãs? A maioria das histórias dessas mulheres eram de possessão de demônios, né? Elas foram libertas dos demônios. E você via que a maioria das histórias com mulheres era isso, né? Essa prisão que muitas vezes as mulheres entram, né? Por causa, né, de muitas coisas, do ódio, por causa de se envolverem, né, com as trevas. Então, foram mulheres que realmente experimentaram essa liberdade, tiveram a vida, né, de volta, e isso marcou elas definitivamente. Então, foram mulheres que viveram, e pela vida delas, pela narração da história delas, cada uma delas tem um propósito, que pode se tornar também o nosso propósito de vida aqui na Terra, enquanto discípulas e seguidoras, então, de Jesus, ok? Então, hoje nós vamos contemplar mais algumas mulheres, né, e ver o propósito. Então, vejamos quais são os princípios que cada uma dessas mulheres deixaram para nós. E eu gostaria, então, vamos falar de Maria, lá em Lucas, capítulo 1, vamos ver Lucas, capítulo 1, então ele já começa falando das mulheres. Como nós já vimos nos nossos estudos anteriores, Lucas é que fala a respeito do nascimento de Jesus, como foi o encontro, então, do anjo mensageiro, a respeito, então, de que através de Maria viria o Salvador. Provavelmente, dizem os historiadores, que Lucas ouviu essa narração da própria boca de Maria. Lucas 1, 38 e o versículos 46 a 50. Peço a ajuda das irmãs para nos ajudarem a ler. Então disse Maria, pode ser? Sim, com certeza. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, olha só. Os 46 a 50 também, pode ler, por favor. Só para a gente fechar. 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então, olha só, irmãs, nós vamos aqui então esse encontro do anjo mensageiro, que veio trazer essa mensagem, essa missão para Maria. Qual é a resposta desta menina, irmãs, de 13 anos? A esse mensageiro. Ela tinha 13 anos, dizem os historiadores. Então ela ouve exatamente tudo aquilo e o que ela termina dizendo? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Mas assim como Joana, vocês veem como existe fé nessas mulheres? Desde a adolescência. Hoje, irmãs, a gente considera que a mulher começa a ter fé, sabe quando? Madura, depois dos 35. Essa menina tinha 13 anos. E olha a fé dessa menina. Hoje uma adolescente de 12, 13, 14 anos não quer nem saber de fé. Não quer desenvolver uma vida de fé. E nós vemos uma menina com 13 anos dizer exatamente isso. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
uma menina com 13 anos, com tamanha fé, que hoje mulheres, muitas vezes, não têm. Não é interessante isso, né? Como a gente vai se distanciando e perdendo tanta coisa, né? Então, olha só, algumas mulheres se vangloriavam, outras poderiam crer e outras poderiam se rebelar. Mas pensa você, se o anjo chegasse e trouxesse essa missão para você. Não precisa me responder. O que você iria dizer para esse anjo? Gente, hoje eu teria a resposta, antes não. O que você... Então agora eu quero saber, o que você diria? Hoje eu teria a resposta. Qual seria a sua resposta? Aí era que sim, eis-me aqui, as serva do Senhor, que se faça a sua vontade. Com certeza, hoje sim. Hoje eu poderia dizer isso, porque é o que eu queria, é o que eu vivo, é o que eu sonho, é o que eu desejo, é o que eu vivo dia a dia. Agora antes, nossa, muita coisa perdemos, realmente. Verdade. Mas, irmãs, hoje nós temos essa oportunidade de outras formas e de outras maneiras, né? Como a Suelen orou aqui, tão linda oração da Suelen. Nós somos mensageiros da ressurreição. Nós somos mensageiros do Cristo ressurreto. Hoje nós podemos dizer assim: eis aqui a serva do Senhor, se cumpra em mim a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que a gente continue sendo mulheres de fé e que levam a mensagem da ressurreição. Essa obra nós podemos sim levar. Vocês sabem que nós, as mulheres, que causamos maior influência aonde a gente está. Sim ou não? Sim, irmãs. E não importa aonde você está, você pode ser, sim, uma mensageira da ressurreição. Então, nós não podemos, se fosse, porque Jesus, tudo isso já aconteceu, mas hoje eu posso dizer, sim, se cumpra em mim o teu querer e a tua vontade. Então, mas Maria abraçou o que, irmãs? Essa missão humildemente, ela abraçou o seu chamado e silenciosamente ela então decidiu fazer a vontade de Deus. Deixando o que, irmãs? As preocupações com Deus. Você pensa uma menina, tinha 13, 14 anos, estava prometida para José, certo? Daquele tempo, uma menina grávida, certo? Noiva, qual era a sentença? Morte. Mas ela assumiu o chamado dela, independente de o que acontecesse. Então, ela cumpriu o seu chamado e deixou as preocupações com Deus. Então, Maria creu, diz aqui a palavra. Mas mais do que creu, o que aconteceu com essa mulher, gente? Olha o que acontece com ela. Ela explodiu em uma profunda adoração. Uma adoração pura de alguém que conhecia profundamente a palavra de Deus. O que isso quer dizer, irmãs? Mais uma vez, o que isso quer dizer? Você acha que Maria diz assim, que se cumpra a sua vontade em mim, eis aqui a sua serva, se ela não conhecesse a palavra? Se ela não conhecesse a profecia de que viria um menino, nasceria, de uma virgem que seria despojado pelo Espírito Santo? Ela não sabia? Mas jamais ela ia dizer isso se ela não conhecesse as Escrituras. As mulheres naquele tempo, elas iam também para as sinagogas, enquanto os homens ficavam no salão principal, elas ficavam em outra sala, fazendo o que, irmãs? Estudando a palavra. Ela jamais faria isso se ela não soubesse. Ela era a escolhida. Ela sabia que um dia viria e que Deus escolheria uma virgem. Está lá escrito em Isaías. Ela conhecia essa palavra. Eu jamais ia dizer. Como que ela ia falar isso? Ela não sabe. Que Salvador é esse? O que é isso? Que história é essa? Essa menina ela conhecia. Provavelmente a mãe dela levava ela na sinagoga para o quê? Para aprender a palavra. Entende? Então, olha só. Então, aqui nós temos o cântico de Maria. O que acontece, então, nesse cântico? Maravilhoso. Irmã, você pode ler de novo? Só para a gente entender. Irmãs, como ela conhecia a palavra? Porque esse cântico espiritual que saiu do coração de Maria está recheado da palavra de Deus. Anota aí.
quero que vocês anotem para depois vocês verem na sua casa, vocês entenderem a importância de nós levarmos os nossos filhos, nossas filhas a conhecerem a palavra de Deus desde o início. Era um cântico espiritual baseado no quê? Quando a gente fala cântico espiritual, é um cântico baseado no quê? Na palavra de Deus. Então, leia aí para nós o Cântico de Maria, por favor. Quem vai ler? É o Cântico de Maria, 46 a 50, do capítulo 1. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Porque atentou na beleza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Amém. É o 50? Não, é só até o 50. Porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os seus filhos. Amém. Então, olha só, irmãs. A primeira parte desse cântico espiritual que surgiu do coração de Maria está lá no Salmo 34:2. Quem vai ler? Rapidinho, irmãs. Me ajuda aí. Eu pensei que era esse que você falou para ler. Eu pensei que era esse aqui. Por isso que eu fui no... Salmo 34:2. Irmãs, olha que lindo. Irmãs, a Maria conhecia a palavra. Ela conhecia os salmos de Davi, irmãs. Devia ter eles de cor, guardados no coração. Porque quando ela canta esse cântico espiritual, surge o que, irmãs? A palavra. Lê lá, Salmo 34:2. Minha alma se gloria no Senhor. Que os humildes ouçam e se alegrem. Então, olha, irmãs. Esse cântico espiritual surgiu da onde? Salmo 34:2. Outra parte desse cântico está lá em Isaías 45:21. Isaías 45. Ela conhecia as profecias, irmãs. Ela conhecia as profecias messiânicas. 34 anos. Isaías 45:21. Quem vai ler? Falem logo e apresentem as suas razões. Consultem uns aos outros, se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, ó Senhor. Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo. Então, olha, irmãs, ela conhecia os salmos de Davi e ela conhecia as profecias messiânicas. Ela não ia dizer, eis aqui a serva do Senhor, se ela não tivesse conhecimento da mensagem. 1 Samuel 1:11 faz parte do cântico de Maria. Anotem aí, irmãs, depois vocês são as pesquisas, está fora da sua folhinha. 1 Samuel 1:11. Depois alguém vê Salmo 136:23. Tudo isso faz parte do cântico, então, de Maria. 1 Samuel 1:11. Quem vai ler? E fez essa promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará a cabeça. Gente, esse salmo está falando sobre quem? Oi? Sansão. Sim. Olha só. Então, Maria conhecia ou não conhecia? Conhecia, mas ela fala, assim como esta mãe dedicou, né, falou, eu sou a serva e eu vou cuidar para que ele que era o tempo, né, que Sansão era alguém que iria salvar, né, o povo que estava lá preso. Então, você vê... Libertador, né? Oi? Esse é o libertador. Sim. E ela toma aquela palavra para ela. E isso surge através do quê? De um cântico. Olha, irmãs, que coisa linda. Agora, Gênesis 30:13. Olha aquele lá, Salmo 130, 130 alguma coisa. Salmo 136:23. Então, elas tinham consciência do que elas eram, irmãs.
serva de Deus. Lembra que a gente falou sobre isso? Salmo 136, 23. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, que a sua misericórdia dura para sempre. Então, vocês viram, irmãs, que esse cântico foi construído em cima da própria palavra, que ela estava guardada no coração dela. É o Salmo 126, 3. O Senhor tem feito por mim, por nós, por isso estamos alegres. E Salmo 119, 9 também faz parte do Cântico de Maria. Salmo 119, 9. Anotem aí na folhinha de vocês, tá? Salmo 119, 9. Quem pode ler? Marisilda? Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Então, olha, nós vemos aqui, então, que princípio nós podemos tirar desse cântico espiritual de Maria, né? Lucas 12, 28 diz assim: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e o guardam. Então, os cânticos espirituais, né, que foram descritos na palavra de Deus, todos eles estavam baseados na palavra de Deus. Por isso, irmãs, que muitas vezes existem cânticos que não tocam no nosso coração, que não geram em nós adoração, porque eles não são espirituais. Nós temos que saber escolher os cânticos, porque tem cânticos que não são espirituais, que não são bíblicos, não estão baseados na palavra de Deus. A gente pode ver que os cânticos que realmente tocam o nosso coração e façam com que realmente a nossa alma se eleve em adoração, são cânticos que estão baseados na palavra de Deus. Tem cânticos, exatamente, tem cânticos que, gente, tem gente que sai deprimida. Na verdade, gente, quando você escuta a música, eu analiso tudo. Tem música que me deixa mais deprimida, Não deixa você, entendeu? Não deixa você com fé, com certeza, firmada, com coragem. Porque tem música que é muito dor de cotovelo. Tem música crente que é dor de cotovelo. Que o povo sai. Os louvores aí tá lá, né, na frente. Aí toca um, aí aquele realmente toca. E ele, se ele fez, então, porque... Aí a vontade até de dobrar o joelho e ali você se derramar. Aí tem hora que passa para você e fala: meu Deus, o que é isso? Isso é um louvor? O que é? Eu troco. Não, exatamente. Então, cânticos espirituais que elevam a alma e levam a adoração são cânticos baseados na palavra de Deus, né? Então, olha, gente, que coisa linda, preciosa. Gente, eu aprendi aqui estudando, que eu nem sabia que o cântico de Maria era baseado na palavra de Deus e que a resposta que ela deu foi baseada naquilo que ela já tinha guardado no coração dela. Então, aqueles que são bem-aventurados, aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Nós temos também Isabel. Teremos tempo, Suzana? Não? Então me dá 5 minutinhos? Sim. Então vamos lá, Isabel. Nós vamos falar de Isabel lá em Lucas capítulo 1, versículos 5 e 57. A história de Isabel todo mundo conhece, é uma mulher estéril, capítulo 1, versículos 5 a 57. Nós não vamos ler, só vamos falar. Isabel é uma mulher estéril, mas irrepreensível quanto à certeza do seu propósito, que era aconselhar mulheres mais jovens. Provavelmente, quando Deus manda, né, que Maria vá para o encontro de Isabel, era exatamente porque havia esse propósito. As mulheres mais velhas tinham essa missão de aconselharem as mulheres mais jovens. Nós temos isso lá em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. É tão importante a gente ter sempre uma pessoa mais vivida, com mais experiência. Hoje a nossa geração não aceita isso. Ela aceita um youtuber de 12, 13 anos falar o que você tem que fazer na sua vida, de que é sua mãe, sua avó, sua tia que tem mais experiência. Mas hoje a gente vê um mundo de gente cheio de conhecimento, não tem experiência porque não quer viver a sabedoria. Não é verdade, mano? Tem mulher de 40, 50 que fica lá ouvindo mulher de 22, 23 que não sabe nem, que acha que é aquela vida ali. Entende, mas existe um propósito para a nossa vida, né? Então aqui tinha um propósito. Isabel, ela era uma mulher com mais experiência e ela poderia então ajudar
Maria. Por isso, então, essa longa jornada de Maria até a casa de Isabel. Ela é identificada como uma mulher que serve a Deus pela maneira como ela responde às dificuldades da sua vida. Você sabe que uma vida de uma mulher estéril naquele tempo não era fácil. Né, irmãs? Não era fácil, o preconceito, a rejeição que havia, ainda mais que ela era a mulher de um sacerdote que servia nos turnos, né, dos turnos lá que havia. Então você pensa, irmãs, quanto essa mulher deve ter chorado, ouvido a respeito da sua esterilidade. Mas essa mulher, provavelmente, ela tinha muito que ensinar com Maria, com certeza, mas uma coisa muito séria, Maria não seria enviada até Isabel se Isabel tivesse um coração ressentido contra Deus. Tanto é que ela não tinha um coração ressentido contra Deus, porque ela também surge do coração dela um cântico espiritual, né? Lembra? Então, olha só, essa mulher, ela não tinha ressentimentos contra Deus, ela tinha uma consciência limpa perante o Senhor, ela era irrepreensível aos olhos de Deus. Esse encontro não apenas unia duas vidas, mas dois propósitos, né? Porque João Batista era aquele que viria antes e prepararia o caminho, então, para Jesus. Tanto é que tem uma cena tão linda, né, que aqui fala a palavra de Deus, que quando elas se encontram, os bebês se movem, né, no ventre delas. E a gente tem um desenho bem legal assim, que mostra um bebezinho fazendo assim, se prostrando, que é o bebezinho de Isabel, se prostrando, sabe, reconhecendo que no outro ventre o seu Salvador estava lá. Eu acho lindo esse desenho, né? Então, olha, irmãs, que coisa preciosa. Deus estava preparando Isabel para um momento desse, entende? De que elas juntas poderiam, então, e quando elas se encontram, aquele encontro vira um encontro de celebração, porque Maria canta e Isabel também canta aquilo que Jesus fez. Não, elas não se encontraram para fofocar, para falar, olha que nós sofremos, o preconceito, você não sabe quanto que eu já sofri, quanto que eu já penei. Não, irmãs, elas se encontram para falar que Deus tinha um propósito eterno na vida delas e que Deus tinha agraciado e chamado elas com uma missão preciosa. Havia um propósito, né, no encontro, na amizade dessas duas mulheres. Então, o propósito de Deus na vida de Isabel era ensinar Maria sobre maternidade, tudo que ela aprendeu com Deus nos tempos da sua esterilidade. O princípio que podemos aprender aqui é que uma é frutífera e pode levar a outra vida a ser frutífera. A importância da gente escolher boas amizades, irmãs, escolher amizades com sabedoria, principalmente de pessoas que são íntimas de Deus. Porque, irmãs, se Deus envia Maria para ser aconselhada por uma mulher ressentida, amargurada, olha, irmãs, pensa nisso, que ia o que tirar a alegria do coração dessa moça. Você tem certeza que foi um anjo que te falou isso? Não, irmãs. Deus sabia que essa mulher era a mulher que poderia ajudar essa menina, adolescente, a entender o propósito do chamado que ela tinha. Foi ela que fortaleceu e que ensinou, então, Maria nas dificuldades. A importância da gente ter pessoas, né, que amam a Deus, que são íntimas de Deus, perto da gente e que nos ajude a ser o que? Frutífera. Então, vocês que são jovens aqui, sempre procure alguém que te ajude, né, que seja uma pessoa experiente. Isabel, então, olhou para o caráter de Deus e escolheu confiar nele mesmo nesse tempo todo que ela esteve estéril. Outro princípio aqui, Jesus prometeu que se colocarmos nossa confiança primeiramente nele, ele irá de encontro às nossas necessidades. Essas mulheres foram supridas e elas foram chamadas com um propósito e com uma missão. Então, a importância disso, irmãs, quanta coisa preciosa a gente pode aprender, né, irmãs? Que a gente não percebia. Eu estou amando fazer esses estudos porque eu também vou aprendendo, depois a gente vai passando, guardando no coração, né? Então, irmãs, semana que vem nós vamos trazer outras mulheres